De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers, as vendas neste Natal tiveram queda de 12% em relação ao ano passado. Apesar de negativo, o resultado aponta um movimento gradual de recuperação das perdas que chegaram a 90% devido à pandemia de Covid-19. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, Nabil Sayum. Boa tarde, Nabil. Obrigada por nos atender, viu? Boa tarde, Kalina. Estamos aí à disposição da Jovem Pan. Obrigada. 2020, a gente sabe, né, foi um ano atípico, mas esses números de agora, né, revelados neste fim de ano, pelo menos, dá para dizer que houve um alívio nas contas, Nabil? Eu acho que, se a gente analisar todo o processo que acabou acontecendo do ponto de vista da economia com essa pandemia, a gente pode considerar que estamos fechando, pelo menos o mês de dezembro, com uma expectativa um pouco acima do que a gente esperava. Os números eram bastante preocupantes no início da pandemia, ao longo dos meses, principalmente depois de março, abril, maio, depois quando nós conseguimos reativar o comércio, ele ficou muito restrito também, abrindo só 4 horas, depois aumentou para 6, mas sem poder funcionar os restaurantes, sem poder funcionar outras atividades dentro desses empreendimentos, o que acabou prejudicando sensivelmente aí o movimento. Na medida em que os consumidores perceberam que os shopping centers são os lugares hoje mais seguros para se fazer compra, com mais de 20 protocolos aí de segurança da saúde das pessoas, esse número começou a crescer, as pessoas começaram a voltar, entendendo a importância de ir para os shoppings, fazer sua compra com segurança, ainda mais que estava limitado para 40% só da capacidade, e isso acabou trazendo aí alguns benefícios importantes, e a gente está fechando o mês de dezembro. Claro, não como a gente gostaria, mas com um negativo, vamos dizer assim, em relação a 2019 de 12%. Podia ser um pouco melhor se não fosse também esse fechamento desses 2 dias, do dia 26 e 27, que o governador entendeu que deveria fechar, poderia ter sido um pouco melhor. Mas eu acho que estamos passando aí o mês de dezembro, pelo menos aí conseguindo os lojistas respirarem um pouco e aguardando a expectativa do ano que vem. E fecha de novo agora, né? Do dia 1º ao dia 3 de janeiro, só serviços essenciais funcionarão no estado de São Paulo. A associação ainda pretende, de alguma forma, revogar essa decisão, Nabil? Bom, na verdade, Kalina, nós tivemos ontem uma reunião com o Dr. Paulo, que é coordenador do Centro de Contingenciamento. Mostramos a ele, com várias entidades que estavam presentes, mostrando todos os argumentos de que praticamente a sociedade toda já sabe onde estão essas aglomerações, estão no transporte público, essas aglomerações acabam estando na periferia, nos pancadões, nas festas que são feitas lá praticamente o tempo inteiro, e o comércio lá não fechou nem um dia, nada contra eles ficarem abertos, mas sem nenhum protocolo, e acaba o nosso setor, que é um setor extremamente organizado e que atendeu todas as exigências da Secretaria da Saúde, acaba sendo prejudicado nesse fechamento. De qualquer maneira, a reunião foi muito boa do ponto de vista de a gente poder argumentar. Eles ficaram de dar uma posição para a gente entre hoje e amanhã. Estamos aguardando aí com muita ansiedade para ver se a gente consegue poder abrir no dia 1, 2 e 3, mas de qualquer maneira, no dia 4 já temos uma reunião aí por videoconferência com o governador, onde a gente pretende também levar uma série de argumentos dialogar bastante aí com o governo, para ver se a gente consegue manter janeiro, pelo menos do dia 3 em diante, pelo menos intacto, para que o setor não fique mais prejudicado. E a nossa grande preocupação, Kalina, aqui, se houver um fechamento mais prolongado no mês de janeiro, nós vamos ter que demitir aí mais de 20 mil pessoas em relação a uma queda brutal, porque historicamente janeiro e fevereiro são os piores meses do ano, e vai ser reversível o processo. Se a gente não puder trabalhar, a demissão vai acontecer e vai ser lamentável, porque nós já temos aí 14 milhões de desempregados e a hora agora é a gente ajudar a economia a se reerguer, sempre privilegiando a saúde, sempre junto com todos os protocolos, e a gente espera que o Centro de Contingenciamento, o próprio governador, tenham essa compreensão de que a economia não pode mais caminhar de uma forma esquecida, né, ou sempre colocando a culpa no nosso setor.
Exatamente sobre isso que eu quero questionar o senhor, né? Porque uma das preocupações diante de toda essa crise é realmente o desemprego. O que os lojistas e os empresários estão fazendo para tentar manter o emprego dos trabalhadores? Bom, Karina, a primeira coisa que a gente tem que considerar para a gente sustentar o emprego, nós precisamos ter as lojas abertas para trabalhar. Na hora que você tem a loja fechada, o IPTU sendo cobrado os 12 meses, mesmo que a gente trabalhou de 3 a 4 meses esse ano, você tem todos os impostos que têm que ser pagos. Quer dizer, nenhum legislador hoje está perdoando nenhum imposto que vem do governo, e a gente tem que cumprir com as nossas obrigações. Agora, como é que nós vamos cumprir com as nossas obrigações se a gente não puder trabalhar? Então, inevitavelmente, vai ter demissão em massa em todo o Estado, infelizmente, e se a gente tiver uma demissão, se a gente tiver um fechamento de lojas de 10%, vão representar 3.500 lojas fechadas, automaticamente cada loja tem mais ou menos 6 funcionários que trabalham para respeitar o horário das 12 horas por dia, respeitando a legislação trabalhista. Então, nós estamos falando basicamente em 21 mil desempregados. Se a gente não puder trabalhar, estamos fazendo uma estimativa de uma quebra de 10% de fechamento das lojas. Então, o nosso apelo, inclusive, estamos levando para essa reunião o Patá, que é o presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, para que esteja nesse apoio junto conosco. Tem mais de 30 entidades hoje apoiando esse nosso movimento para poder falar com o governador, mas tem plena convicção de que o governador vai ter que se sensibilizar, vai se sensibilizar. Ele é um homem de mercado, ele é um empresário, antes de mais nada, e nós vamos levar todos os argumentos para tentar convencer. Já falamos ontem com o Centro de Contingenciamento, e acho que o momento agora é de todo mundo se unir, mas a gente não pode colocar a culpa no setor produtivo. Todos nós sabemos onde estão as aglomerações. Então, vamos trabalhar em cima das aglomerações e não em cima de quem está produzindo, sem aglomeração, que é o caso do shopping center e do próprio comércio de rua, que se a gente analisar, as lojas de rua estão trabalhando direitinho dentro dos protocolos. Agora, na rua, quando você tem os ambulantes, esses ambulantes que colocam barracas para todo lado e que acabam vendendo mercadoria pirata, é isso que tem que ser coibido. Esse movimento é que tem que ser coibido, e não o movimento de quem está trabalhando corretamente e pagando seus impostos. Uhum. Agora, existe alguma estimativa, algum cálculo que mostre quando que o setor vai recuperar todo o prejuízo provocado agora pela pandemia? Bom, o que a gente vê é que tudo vai depender da atitude dos governadores. Se a gente puder trabalhar os 30 dias do mês, começando a partir de janeiro, e não tivermos mais nenhuma interrupção, nós temos aí numa amostragem que a gente fez ao longo do mês, no final de novembro, das 100 empresas que nós pesquisamos, 30% delas, na verdade 29% delas, vão estar trabalhando com expansão dos seus negócios. Então, existem muitas oportunidades hoje para expandir em função da própria crise. Então, a oportunidade sempre existe na crise, e essa oportunidade ela vai acontecer com 29% dessas 100 empresas que nós pesquisamos. Então, vai depender muito da atitude dos governadores, e a recuperação do prejuízo que nós tivemos está ligado diretamente à atitude de prefeitos e governadores, e estamos torcendo aí para essa vacina, que já chegou de uma certa forma, que ela seja imediatamente aplicada, né? Estão esperando só a Anvisa aprovar, para que a gente saia desse martírio e a vacina seja aí um dos itens importantes para essa retomada importante do crescimento. Com certeza, senhor Nabil. Então, para 2021, a perspectiva é um pouco mais positiva, né? A gente está com a perspectiva da vacina, já está sendo aplicada em vários países do mundo. No Brasil, a gente entende que todos têm que se unir, parar de usar essa vacina politicamente, seja governo federal, seja governo dos estados, seja prefeitura. Eu acho que a prioridade agora é colocar logo essa vacina, ajudar a nossa população a se imunizar, a se proteger, e a partir daí, se deixar os empresários trabalharem e não inventarem mais nada em relação a fechamento, eu tenho certeza que o potencial extraordinário dos empresários, que são muito criativos, o digital já demonstrou essa criatividade, e a gente com certeza vai buscar uma recuperação importante, porque todo mundo está ávido, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer produzir, todo mundo quer ver um país melhor,
e eu tenho certeza que a gente sai num aprendizado muito grande aí, e vamos à luta e vamos reerguer novamente esse país. Vamos. Conversamos agora com o Nabil Sayon, que é o presidente da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Muito obrigada por nos atender mais uma vez. Ótima tarde para o senhor. Obrigado, Kalina. Um grande abraço aos ouvintes da Jovem Pan. Um bom ano a todos aí. Obrigada, igualmente.